Conversei agora com um cara que criou uma startup quando ninguém sabia o que era isso no Brasil e eu tirei dele os 8 passos cronológicos para você criar e escalar o seu negócio. Se eu soubesse disso antes que a gente vai falar aqui, eu teria feito assim, né? Teria feito de uma maneira diferente. Espero que vocês possam aprender aqui com a gente. O Pedro Teberga, que é professor, especialista em negócios digitais e um empreendedor que começou a sua jornada muito antes da febre das startups. Ele fundou uma edtech, a Polinize, em 2012. Hoje, ele é uma baita ponte entre a academia e o mercado, lecionando em simplesmente algumas das maiores instituições de inovação do país, como a Einstein, a Intel, a ESPM e a FGV. A gente tem que sempre procurar saber se aquele problema existe também, né, no caso no Brasil, se for seu público-alvo, e qual o tamanho desse problema. E quem está resolvendo esse problema hoje, né? Começar pequeno, mas com problemas grandes. Muito bom, cara. Olha, essa frase é muito boa, hein? Antes da gente seguir com o episódio, eu queria te provocar. Com a digitalização da economia, especialmente para você que lida com um grande volume de clientes, você precisa oferecer produtos que garantam maior proteção. E é aí que a Cover entra. Eles oferecem seguros personalizados e integrados à sua jornada. Isso permite que você foque no que é vital para o seu negócio, no seu core business. Eu convido então vocês a conhecerem o site deles. Ou você pode clicar no link na descrição ou escreve aí kovr.com.br. Aí você vai conhecer o que é a tecnologia aliada à expertise em seguros. Proteja seus clientes e rentabilize seus negócios. Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Renato Arthur, sou empreendedor, assim como você, aspirante ao empreendedorismo e tô aqui hoje com um cara absolutamente sensacional para bater um papo e entender os 8 passos cronologicamente estruturados para a gente sair do 0 e ir para o 1, criando a nossa startup e escalando o nosso negócio. Beleza? Turma, espero que vocês estejam me vendo aí numa tela gigantesca, mas se tiver também no smartphone não tem problema. A única questão que eu quero combinar com você aqui agora é o seguinte: toda terça a gente tem aqui do Poder 360, do Pode Sonhar, que estar aí na sua tela para te ajudar juntos, pegando na sua mão nessa jornada de construção do seu próprio negócio. Fechou? Gente, hoje nós vamos receber aqui no nosso episódio o Pedro Teberga, que é professor, especialista em negócios digitais e um empreendedor que começou a sua jornada muito antes da febre das startups. Ele fundou uma edtech, a Polinize, em 2012. Hoje, ele é uma baita ponte entre a academia e o mercado, lecionando em simplesmente algumas das maiores instituições de inovação do país, como a Einstein, a Intel, a ESPM e a FGV. Pedrão, estou muito feliz de te receber aqui, meu caro. Vai ser um prazer esse episódio. Conta para essa turma o que eles podem esperar desse episódio nosso aqui. Pessoal, se eu soubesse disso antes que a gente vai falar aqui, eu teria feito assim, né? Teria feito de uma maneira diferente. Espero que vocês possam aprender aqui com a gente. Massa. Galera, é isso. Vamos agora pro ouro, tá? Seguinte, nosso programa foi pensado aqui, eu e o Pedrão batemos um baita de um papo aqui antes. Exato. Né? Estruturamos aí, óbvio, como um bom professor em vários fundamentos acadêmicos isso, e a gente construiu aqui o passo a passo, o blueprint para vocês, do passo 1 ao passo 8, de quais são as concepções que o Pedrão, como acabou de falar, cara, se ele soubesse disso antes, ele teria executado desse jeito, e eu tô, assim, completamente alinhado com as coisas que estão escritas aqui, tô super ansioso para aprender, inclusive, junto com vocês. Óbvio que eu não puxo tudo, né, na conversa anterior, eu deixo umas coisas aqui pro ao vivo. Galera, vamos lá. Primeiro passo, Pedrão, que você trouxe aqui, que é a primeira coisa importante que você considerou para ser executada, é identificar o problema. Conta pra gente o que significa isso, porque esse é o primeiro passo, né, essencialmente. Geralmente a gente é muito apaixonado pela solução, né? A gente, quando vai empreender, a ideia muitas vezes vem de uma sensação, algum problema pessoal. Perfeito. Ou até mesmo de uma situação que você passa, ou de algo que você vê em outro país, mas a gente tem que sempre procurar saber se aquele problema existe também, né, no caso no Brasil, se for seu público-alvo, e qual o tamanho desse problema, né? Ou seja, e quem está resolvendo esse problema hoje, né? Perfeito. É alguém do mercado e é um grande player, ou seja, quem que é seu inimigo aqui no mercado? Vai ser a IBM? Vai ser a Google? Então é melhor nem se meter, né? Ou ainda é um oceano que dá para navegar, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam tendo dificuldade de pensar no problema, porque achar o problema dá trabalho.
Perfeito. Tem que fazer pesquisa, tem que conversar com pessoas e achar a solução é mais fácil, né? Porque é fazer código, fazer uma telinha, mas muitas vezes você cria a solução que de fato não atende, né, um público. E aí que muitas startups acabam morrendo. Perfeito, cara, isso é super interessante. Pedrão, o que você acha? Eu sinto que esse viés de confirmação, talvez, que é uma característica humana, faz a gente sempre tender toda hora para a solução, né? Exato. O que você acha que seria boas práticas, por exemplo, para uma pessoa que quer achar um problema, por exemplo? O que você acha que ela pode fazer para conseguir encontrar o problema e depois, né, a gente vai fazer os próximos passos de não encontrou o problema e empreendeu, né? Tem outras etapas antes, mas o que ela pode fazer para encontrá-lo? A primeira dica que eu dou para vocês é olhar para, de fato, o mercado de uma maneira geral, né? E tentar empreender em alguma coisa que você conhece. Legal. Né? Porque muitas vezes as pessoas acabam empreendendo ou tendo ideias a partir de uma conversa, de uma primeira visão que ela tem, e aquilo ali não corresponde, né, a uma realidade. Perfeito. Então, se você quer empreender no agro, tenta entrar no agro, entendeu? Não sei como é que você vai fazer isso, se você vai chamar um sócio que é do agro, ou se você vai passar umas férias lá numa fazenda, mas é muito difícil você empreender numa coisa que não é parte do seu dia a dia. Tá? Muito bom isso. Porque a partir do dia a dia você vai ter os insights, né? Que você vai entender a rotina daquele cara que fabrica frango, por exemplo. Muito legal. Né? Que você acha que ele faz assim, mas na verdade ele faz de outro jeito. Então, essa imersão, né, dá trabalho, tá, pessoal? E é uma fase que não dá dinheiro. Então, muitas vezes as pessoas desistem. Perfeito. Né? Elas acham mais fácil começar a fazer um produto para depois mostrar pro fazendeiro lá, e aí você perdeu tempo, você perdeu energia, e muitas vezes você vai desistir mesmo com uma solução. Por isso que achar o problema é importante, porque aí você vai construir alguma coisa que de fato vai atender uma pessoa e vai te trazer riqueza. Né? A riqueza, na minha opinião, é gerada, né, no mundo de diversas maneiras, mas para quem quer, né, empreender, é quando você cria de fato uma pílula para aquela dor. Para aquela dor. Perfeito, cara, muito interessante. Eu adorei essa dica sua, acho que ela faz muito sentido mesmo, no aspecto de entrar dentro do dia a dia e do ecossistema mesmo em que você quer, né, resolver alguma coisa. Exato. Cara. Agora, assim, beleza, então a gente já tem aqui uma forma de quando o cara quer procurar aquele problema. Como que o cara consegue dar uma refinada e entender de fato o problema, né? Ele identificou, aí ele tomou uma atitude de entrar no dia a dia, fazer uma imersão dentro daquela realidade. O que você acha? O processo cara, conversar com gente, ligação, ficar observando? O que é o ideal? Pesquisa tem diversas maneiras, né? A gente pode fazer uma pesquisa primária, de olhar ali, né, pegar os dados como uma entrevista, por exemplo. Né? Pode ser uma secundária, que pegar um estudo que já está pronto, né, para você entender um pouco o mercado de uma maneira geral. Pode ser uma etnografia, que é fazer um estudo ali de redes sociais, né? Que você analisar comentários. Você pode fazer uma etnografia, que é você de fato ficar sentado aqui e olhar como é que a empresa funciona, como é que funciona o agricultor. Então existem várias maneiras de você identificar um problema mais a fundo. Uma outra maneira que eu considero importante também é você olhar como é que aquele problema está sendo resolvido. Legal. Porque ninguém fica passando dor, tá? Então, a questão muitas vezes, a pessoa ela já resolve de um jeito, mas não é o melhor jeito. Perfeito. E aí que entra a sua solução. Tá? Então, dica sensacional, exatamente. Cara. Então, aí entra até, por exemplo, alguns artefatos que eu gosto de trabalhar muito, por exemplo, estratégia Oceano Azul, você olhar ali, né, quais são os atributos que o seu cliente valoriza e como é que o seu concorrente está, né, resolvendo. E quando eu falo concorrente, vai concorrente direto. Né? Por exemplo, se eu vendo chocolate, eu estou concorrendo talvez com perfume, mas é diferente a entrega. Né? Como é que o chocolate vai vencer do perfume? Né? Então, pensar um pouco em atributos ali que o chocolate é mais forte. Por exemplo, aquela sensação de ter, né, um presente que é compartilhar, você vai dar para a pessoa e vai estar ali compartilhando um momento junto ali de consumo, né, que o perfume já não tem. Então, Perfeito, olhar cara. um pouco nesse lado de como é que a solução hoje, né, atende, como é que você se diferencia dela. Né? E por fim, que eu acho que é uma dica muito importante, às vezes criar uma coisa que é super inovadora é muito mais difícil do que você olhar para o mercado para alguma coisa que já funciona, por exemplo, que já tem Product Market Fit, né, e modificar em 20%, essa é uma dica até de um fundo de investimento americano. Que legal, 20%? 20%. Por que é 20%? Porque com 20% você já
faz alguma coisa diferente. Não é um copycat, né? Não é uma cópia. Entendi. Você já está fazendo algum produto, por exemplo, vamos olhar para inovando, de certa você forma, está né? inovando, mas sem aquele risco de ser o disruptivo. Muito bom. Porque Muito a bom. disrupção tem um risco muito maior. Sim. Então, logicamente que quem é o disruptivo ele vai ter um ganho boom maior, por exemplo, né? no O Nubank. risco maior. Nubank é o disruptivo. Mas quantas fintechs vieram depois do Nubank, pegaram o Nubank, deram uma repaginada de público-alvo? Até hoje rola, Exatamente. Né? Surge. Né, aí colocaram o Nubank para fintech, desculpa, Nubank para o agro, Perfeito. Nubank para jovens. E aí criaram outras marcas aí que conseguiram atingir outros públicos, mas baseado no conceito que o Nubank criou. Cara, né? 100%. Então acho que essa é uma boa sacada também. Você se inspirar em coisas que já funcionam e tentar mudar ali uma parte delas. Muito boa, essa dica é sensacional, cara. Sabe uma coisa que eu sempre tento comentar assim, com sócios e até com audiência sobre essas questões? É exatamente uma frase que eu li uma vez que eu acho ela sensacional. A gente fica muito com a impressão, pegando esses grandes nomes, Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, né? A gente fica assim, cara, precisa inventar o próximo Facebook, por exemplo, para conseguir ser um startupeiro de sucesso. E aí, essa frase mudou minha cabeça. Eu lembro de ter lido ela no passado, ela fala o seguinte, você não precisa prever o que as pessoas vão precisar daqui 10 anos. Você precisa resolver uma dor que daqui 10 anos vai continuar sendo importante de ser resolvida. Exato. Né? Cara, muito interessante. Porque né, uma empresa ela depende de clientes que, né, no caso, tem que ter um ciclo aí de vida junto com você. Perfeito. Né? Não é você ficar querendo criar o foguete, porque isso aí é para poucos. Né? Cara. Com certeza aqui, se alguém tiver essa sorte, eu quero até conhecer a pessoa que tiver essa sorte, porque né, vai ser o próximo Elon Musk, não é tão fácil fazer isso. Não é. Por outro lado, pessoal, você consegue ganhar muito dinheiro resolvendo problemas aí do dia a dia. Né? Perfeito. Isso que é a grande sacada, você começar pequeno, mas com problemas grandes. Muito bom, cara. Olha, essa frase é muito boa, hein? Começar pequeno com problemas grandes. Exato. Faz super sentido. Que é exatamente a primeira dica de identificação do problema que a gente trouxe. Galera, segunda dica que nós trouxemos aqui, que você abordou, foi estude o seu mercado, que é uma segunda etapa, depois que a gente fez essa imersão, entendeu a dor de fato, vai entrar para estudar de fato o mercado. O que você acha? Porque, assim, né, não existe empresa grande para mercado pequeno. Tá, então não existe, cara, infelizmente. Infelizmente, assim, você pode ter uma baita solução, mas aquele mercado é restrito, então você está gerando valor para poucas pessoas. Então, ou você vai ter que construir o mercado na unha, que é uma coisa para poucos, né? Tem que ter muito investimento, ou você já pega um mercado que já existe e você cria uma solução para aquele mercado, tá? Então, o que eu quero dizer, né? Por exemplo, se eu quero empreender no mercado de low carb, por exemplo, qual que é o tamanho desse mercado? Será que existe, né? Vou criar uma pizzaria para esse público. Será que é uma pizzaria que vai conseguir virar uma franquia, né? Talvez não, porque é um público muito pequeno, tá? Então você vai resolver, você vai conseguir gerar riqueza, mas não ao nível do que é esperado de uma startup. Porque startup tem muita ligação com tecnologia e escalabilidade. E aí, quando você acha um público pequeno, você cumpre o segundo fator, que é a escalabilidade. Verdade. Aí você vai criar um negocinho que vai patinar, e muitas vezes, se você for entrar na lógica de venture capital, você não vai conseguir crescer. Exatamente. Perfeito, cara, isso é muito interessante mesmo. E é legal que o estudo de mercado, ele é uma coisa que... Ele é meio triste, né, no final das contas, porque existe uma possibilidade de você chegar à conclusão de que você não tem, mesmo tendo gasto tempo identificando o problema, você não tem um mercado suficiente, você vai ter que guardar isso na gaveta ou então criar um micro SaaS, alguma coisa do gênero para ver se faz alguma coisa, né? Na verdade, como eu falei, não é que você vai desistir de fazer a pizzaria de low carb lá, né? Só que talvez você vai desistir de virar uma startup disso. É isso. Né? Então você pode Qual ter o tamanho sua empresa. da sua ambição? Também Exatamente. você tem que pensar nisso. Né? É isso, sabe, pessoal? Porque, como eu comentei contigo aqui, o mercado ele vai te trazer a riqueza da sua empresa. Né? Então, imagina que só 100 pessoas comprassem celular. A Apple seria o que a Apple é. Perfeito. Então, é necessário, sim, olhar para o mercado, porque justamente é o tamanho, né, do potencial da sua receita. Perfeito, tá? Cara. Muito bom. E hoje, por exemplo,
Cara, Renato, eu não faço essa recomendação oficial, mas, cara, eu faço muito estudo de mercado, ChatGPT. Total. Cara, isso abriu um espaço para você fazer um muito. estudo tão lindo. Não, você aperta lá o botãozinho de Deep Research, cara, lindo. Te entrega um negócio super bem fundamentado. Aí ajuda muito nesses processos iniciais, até mesmo para você validar persona, validar problema, validar mercado. Exatamente. Isso você consegue ter um ganho aí, né, com essas ferramentas, desde o ChatGPT até outras que são mais especializadas. Né? Quero fazer um social listening, tem ferramentas que já tem IA, né, implementada para te ajudar a ler comentários em redes sociais, ver se aquilo é uma tendência ou não. Então, pessoal, vocês estão num outro momento. Quando eu comecei a empreender, era tudo código. 2012, tudo código, cara. Então, assim, quando eu falei na FEA que queria empreender, o pessoal olhava para mim, o que é isso? O que é startup? Né? Eu tinha que ficar explicando para o professor o que era startup. Que interessante. Né? E hoje em dia existe a disciplina de empreendedorismo lá, né? Então mudou muito o contexto em pouco tempo, mas e mudou muito para melhor. Eu acho que vocês estão no cenário, talvez só o que piorou um pouquinho é a parte de juros aí, mas tirando isso, de resto, tá bem melhor do que estava antes. Interessante. Ao mesmo tempo que fica melhor, mais acessível, também aumenta-se a competição, né? Com certeza. Em geral. Mas também a gente está num momento de transição. Talvez seja um ótimo momento para explorar isso agora. Existe uma grande oportunidade. Eu vejo que o Brasil, se você for olhar para fora, a gente sempre gosta de olhar para a grama do vizinho, né? Mas olha para o mundo, gente. Quais são as regiões prósperas do mundo? Né? A gente vê ali, por exemplo, a África é um país, né, uma região muito pobre, carente. Tem muita região em conflito no mundo inteiro. Estados Unidos também numa situação aí complexa. Então, o Brasil, apesar de tudo que acontece aqui, é um país que, se você for olhar de maneira comparativa, a gente tem, né, com certeza, uma chance de criar grandes startups. É uma questão também de criar bons empreendedores, e por isso que o meu papel hoje em dia é ajudar nesse processo. Muito bom, sensacional. Tenho certeza que você já causa um impacto gigante nisso. E nós tentamos também dar uma ajudadinha nesse processo. Espero que a gente construa juntos. É isso, estamos construindo, estamos no caminho. Muito bom. Cara, terceiro ponto, Pedrão, que a gente comentou aqui, conheça os riscos. A gente já deu uma pinceladinha agora, né, sobre essa questão dos riscos. Mas conta pra gente por que você acha que é importante esse momento. Empreender não é uma escolha secundária da sua vida. Né? É mais ou menos o mesmo tipo de escolha de casamento. Né? Ou seja, vai mudar drasticamente a sua rotina, o seu relacionamento e seu tempo. Né? Então, basicamente, assim, é uma escolha que envolve até um pouco de fé, que a gente estava conversando um pouco antes aqui. Né? Porque não é a fé no sentido religioso, mas é a fé de você acreditar piamente que aquilo vai dar certo. Né? Se você não acreditar, a probabilidade está contra você. Né? Exatamente. E assim, quem não acredita no negócio que está construindo, não vai conseguir convencer nem cliente e nem outros sócios a se meterem nisso. Não vai. Tá? Então, é uma pessoa que, de fato, né, coloca a mão no fogo, né, e isso tem muito risco. Tá? Risco porque você vai, muitas vezes, deixar de ter, talvez, alguns relacionamentos, atrasar algumas coisas na sua vida. Com certeza. Né? Quando eu falo isso, pessoal, por exemplo, talvez se você vai olhar para um colega da faculdade que vai estar no emprego, ganhando bônus, comprando apartamento, e você ainda está numa fase, né, de criação de negócio, com aquela instabilidade que startup tem de uma hora vai, uma hora não vai, e aí isso é risco. Né? Isso é uma escolha. Por outro lado, né, existem maneiras de você reduzir esse risco. E é muito baseado na conversa que a gente está tendo aqui, né, de você se preparar, né, para empreender, e não tirar uma ideia da cabeça e parar muito tempo com muito risco, vamos dizer assim, alocado, né, que é o que acontece na maioria dos empreendedores. Por isso que muita gente, as pessoas desistem. Né? É uma escolha que existe uma preparação, é a mesma preparação que você tem que ir para o vestibular. Perfeito. Você tem que, de fato, dedicar um tempo ali, porque o sucesso está muito ligado a isso, né? A preparação que você vai ter antes de fato, empreender. Cara, essa dica é das dicas que eu mais gosto, esse terceiro passo, né, de conheça, entenda quais são os riscos. Eu sinto que, apesar de já ter começado, já ter a startup em desenvolvimento, se eu tivesse feito, eu não fiz, um momento de parar e refletir quais são os riscos do que eu realmente estou fazendo. Eu fui meio que na loucura e na paixão, sabe? Sim. Eu acho que é muito importante o momento de conhecer os riscos,
para parar e às vezes, eu quero até saber o que você acha, Pedrão, de como fazer isso. É ligar para a gente que é empreendedora, consumir conteúdo, como a gente pode conhecer, mas eu acho que é muito importante porque você sofre muito menos para frente. E outra coisa, não tô falando de sofrimento, então infelizmente você vai ter que sofrer. Você vai continuar sofrendo na caminhada, exato. indubitavelmente, mas o negócio tem gente que, pelo fato de não ter se autoanalisado e refletido antes sobre os riscos, desiste no meio do caminho. É muito isso, né? E antecipando um ponto aí que a gente colocou nessa lista, é você estar inserido no ecossistema, né? Porque é esse ecossistema que vai te dar suporte. Por exemplo, uma conversa como essa, Perfeito. você estar numa faculdade que vai te dar alguma orientação. É assim que entende os riscos. É você estar dentro de um evento, por exemplo, um Web Summit da vida, que você vai ter ali conversas com pessoas que estão na mesma caminhada sua. E aí, logicamente, que empreender é uma caminhada que todo mundo vai passar, né? No caso, quem fizer essa escolha, né? E os buracos são parecidos para todos, né? Logicamente que a escala pode ser diferente, mas todos passam pelos mesmos desafios. Então, quando você conversa com alguém que já passou por aquilo, é como se você fosse fazer uma viagem para o Egito. Cara, eu não conheço o Egito. Talvez você também não conheça, mas se ela conhecer ali, ela pode te dar algumas dicas para você não pegar o barco furado ali, entendeu? Verdade. Então, é um pouco dessa história. Eu acho que as pessoas que querem empreender, elas têm que estar dispostas a pedir ajuda. Perfeito, cara. Muito boa. Essa é uma dica excelente de como conhecer os riscos. Exatamente. Ser humilde e perguntar para os outros, né, como é que você está lidando com aquela situação, porque do outro lado vai ter alguém também que já passou por isso e que com certeza vai te compartilhar, né, com você algumas dicas aí. Perfeito, cara. Pedrão, sensacional. Quarto ponto que nós temos aqui, o quarto passo, é encontre um bom time. O time é essencial, né? Eu vejo que se você não encontrar um time é que você, de fato, não tem uma boa ideia. E a gente volta lá para o começo, né? Porque ou você não resolve um grande problema, né? O time é o primeiro grupo de pessoas que vão se convencer, né? Que você é um cara que, de fato, tem potencial para tocar um negócio como esse, que o problema existe e que eles estão dispostos a criar a solução junto com você. Pedro, eu quero ser um empreendedor solo. É uma péssima ideia, tá? Porque né, a vida é muito difícil, né? E sofrer sozinho é pior. Então, muito verdade, eu indico você procurar um sócio para andar junto, de mão dada ali, né? No sentido assim, de poder te apoiar, né, com algumas partes que você talvez seja mais fraco. Né? Eu sou muito bom tech, cara, acha alguém de negócio, eu sou muito bem de negócios. Que a galera fala, exatamente, né? Se você for olhar para um fundo de investimento e já entrando numa área, né, que é uma escolha que talvez possa acontecer na sua vida, o fundo vai olhar para isso. Vai olhar. Né? Não adianta ele querer empreender numa pessoa, imagina que eu empreendo em você. E aí, infelizmente, você né, decide virar um viajante, né, vai tirar um sabático. Cara, e aí? Você investiu em mim, né? Exatamente, e não tem nenhum sócio. Então, essa questão de ter sócio até dilui risco, né? Porque o negócio tem que andar independentemente se você está, né, querendo fazer ou não. Muitas vezes acontece comigo, aconteceu isso aí. Eu tive sócios, né, na época lá que a gente estava começando, que um decidiu ir para o mercado financeiro, né, para investir na época que era o início do Bitcoin. Perfeito. Né, que foi uma ótima ideia. De fato. E um outro sócio decidiu até fazer um intercâmbio na Polytechnique na França, lá, né, ele era engenheiro. E assim, o negócio continuou, porque a gente tinha outros sócios. Perfeito. Então, essa capacidade de formar equipe é essencial para o negócio sobreviver. Muito bom. Né? Então, se você não tem, é um ponto de atenção. Muito legal. Eu acabei de conversar com uma empreendedora também, que é uma das fundadoras de um fundo, agora se tornou um fundo de VC mesmo, chamado Sororité, a Iana. Ela comentou comigo que a tese deles é de investir em empresas que têm de 2 a 4 pessoas aproximadamente, é o que eles acreditam mais. E eu fiz essa pergunta, eu falei, nossa, mas 2? Vocês não gostam da possibilidade de ter um solopreneur, né, que a galera fala? Ela fala que é exatamente isso, é muito arriscado, ou seja, o que eu tô querendo trazer com esse comentário aqui é que o que o Pedrão tá falando é uma visão de empreendedor, como você já trouxe, que já tem parte do processo, e também dos fundos. Lógico. Mesmo se você não quer ir atrás de investimento com fundo, ter a opinião do fundo é boa, porque você sabe o que costuma dar certo ou não dar certo no mercado, né? Não, o fundo, ele assiste vários pitches. Assiste, exatamente. Ele tem acesso a muitas ideias e muitos problemas, então ele tem um faro, né? Às vezes, pessoal, até mesmo voltando hoje em dia eu tenho muito acesso a fundo, né?
Legal. É muito legal você validar a ideia com fundo, se você tiver acesso, né? Não com você parar um fundo inteiro para te ouvir, mas se você tem acesso a alguns founders ali, né, pessoas que já passaram por problemas e já olharam Boa muitos, dica, né, hein? pitches, talvez seja uma excelente estratégia de você conseguir ver se aquele problema de fato faz sentido, porque caso faça, é um cara que vai investir em você. Quando a pessoa investe, é porque de fato tem potencial. Né? Então, a Perfeito. validação para mim sempre envolve dinheiro. Se não tiver dinheiro na mesa, é só opinião. Cara, e isso é uma coisa que eu já falei em alguns episódios desse negócio. Aqui no Brasil, validar sem ter dinheiro na mesa é quase que nada. Porque Exato. todo mundo vai virar pra você e falar: ideia massa demais, O cara. brasileiro O evita brasileiro conflito. gosta muito, entendeu? A gente já tentou uma época explorar um pouquinho do mercado americano com o produto que nós temos. Irmão, outra história. Sim. Os caras olham e falam assim: não, acho que não serve pra mim. Pragmáticos. Acabou a reunião. Acho que não vai servir pra mim. Obrigado pela reunião. Isso aí. Cara, isso não existe no Brasil. Eu nunca fiz parte de uma reunião que o cara virou, acabou, não funciona e desligou. Não acontece, cara. O Brasil tem outra cultura. A gente é uma cultura latina, né? A gente gosta de agradar. O americano ele tem uma cultura anglo-saxônica, né? Ou seja, é mais direto ao ponto. Perfeito. Né? Não é que ele seja bravo, não é isso, mas é a visão dele. É o seguinte, é certo ou não é, né? É um ou dois, vamos dizer assim, né? Então, no Brasil, a gente gosta de ficar num e-mail ali e tal, e evita dar um feedback negativo. Perfeito. Né? Mas eu acho que, né, existem pessoas no mercado aí, e aí olhando para um lado mais de fundo, etc., que eles são muito pragmáticos, né? Eles têm pouco tempo para perder. Então, são pessoas que são legais para você validar. Exato. Boa. Eu adorei essa dica. Dica extra, hein, galera? A gente nem aí. tinha preparado ela. Ajuda. Nossa, muito bom. Boa. Quinto ponto aqui que nós temos, Pedrão. A gente acabou de falar sobre a importância de encontrar um time. Agora, nós temos um papo que já converge muito com isso que nós estamos conversando, que é escolha a sua rota. O que significa na sua visão? Então, só para retomar aqui, pessoal, identificamos o problema, logo na sequência a gente fez um estudo de mercado, entendemos que valeu a pena o estudo de mercado, agora a gente parou e entendeu quais são os riscos. Logo na sequência, entendemos o risco, vamos querer peitar esse problema? Fechou. Vamos encontrar um time. Encontramos boas pessoas, nos juntamos a elas, fundadores ou time para contratar a gente, né, co-founder e tudo mais. Agora é o momento de escolher a rota. Escolher a rota, pessoal, é como é que você vai crescer o negócio, né? E porque tudo envolve dinheiro, como eu falei aqui, né? E dinheiro não é nada ruim, tá? Quer dizer, quando a gente fala de dinheiro, tipo, nossa, o cara é capitalista, não é nada disso. É a questão porque o negócio ele precisa crescer, né? Quando a gente fala de startup, precisa crescer e muitas vezes rapidamente. E isso envolve investimento. Perfeito. Agora, como é que eu vou fazer para ter esse investimento? Eu posso ter um investimento family office lá, né, uma coisa de alguma proximidade que você tem de um grupo, pode ser... Family and friends, que eles chamam, né? Um family friends, ou pode ser até mesmo, quando eu falei family office, porque pode ser mesmo um grupo ali da sua família. Entendi. Tá? No sentido assim, de ter um acesso a um fundo próximo. Perfeito. Né, seu. Pode ser também um venture capital direto, se você já tiver uma experiência para o venture capital apostar, né, numa fase muito inicial do negócio, que é meio difícil acontecer, mas acontece, né, para quem já teve algum precedente ali, o cara já empreendeu, já teve sucesso, aí o fundo arrisca. O mais comum é o investidor anjo. Né? No meu caso foi o investidor anjo. E o que é investidor anjo? É uma pessoa que está disposta a colocar um capital, né, que geralmente não é tão grande, né, no máximo R$500 mil aí, para o negócio sair do chão. Né? E quando você escolhe a questão de investimento, aí você tem que entender a lógica do investidor. Porque um venture capital, como é que o venture capital funciona? Ele também é um negócio que recebe dinheiro de outros negócios ou de outras pessoas físicas. E essas pessoas estão investindo ali, sabendo que é um negócio de risco, mas com potencial de alto retorno. Perfeito. Então, ele tem que fazer boas escolhas de startups que querem crescer ao ponto de dar retorno para ele exponencial. Tá? Ele sabe que de 10 startups que ele vai investir, 8 vão falir e 2 vão cobrir toda essa perda aí. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Se você for por essa rota, você tem que saber que essa lógica vai impactar o seu negócio. Perfeito. Né? Em qual sentido, tá? Você vai entrar numa escadinha que eu falo. O que é essa escadinha? O primeiro passo ali é o investidor anjo. O investidor anjo coloca os seus 500. Depois
esse investidor anjo, de alguma maneira, ou você, através da sua rede de contato, vai ter que chegar no fundo de investimento, né? Que vai fazer o primeiro investimento ali de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Legal. E aí, isso é uma série A, depois vai para uma série B, né? Então, até o ponto que você faz um IPO ou que você é vendido e você tem um retorno, tá? Até lá, a vida do empreendedor é, de fato, uma vida muito intensa e às vezes até um pouco, vamos dizer assim, dura, né? Porque você não vai ter um salário de mercado, você não vai ter uma previdência privada que a empresa ajuda a Risco pagar. total. Exatamente, porque o fundo ele coloca o dinheiro mais no negócio do que em salário, né? Logicamente que você vai ter ali muitas vezes um apoio. Sobrevivência, né? Exatamente. Assim, mas pensa o seguinte, se o seu colega lá está no mercado ganhando 30, você vai ganhar no máximo 15, né? Porque o foco é o crescimento do negócio e não ficar te pagando luxo. Tá? Então, é nesse sentido que é uma escolha. Ah, Pedro, mas eu não quero venture capital, né? Porque eu não gostei dessa história aí de ter que fazer IPO, né? Que é o caso do Nubank, ou de ter que fazer venda, que é um processo super complexo também, né? Que também exige um tempo de maturidade. Qual que é a outra alternativa? Eu posso ir para um crowdfunding. E por isso que é uma escolha, porque se você for para crowdfunding, você já está quase eliminando o fundo. É verdade. Fundo não Nenhum gosta. fundo vai querer te comprar depois. Porque ou investir depois, porque você vai ter vários sócios, é uma outra situação é bem mais complexo. O fundo, lembrando, o fundo tem várias opções. Por que ele vai escolher você? Só se você pegou o crowdfunding e mesmo assim estourou. Aí talvez faça muito sentido, mas é difícil diminui sua chance, né? Diminui. Não é uma coisa que atrai. Eu posso ir para como é que falam? Bootstrapping, né? Que é você ir por dinheiro sem investimento. Sem investimento externo, né? Então a empresa ser autossustentável ali, tirar o lucro, fazer um investimento, né? Como for uma padaria, né? Uma padaria não tem venture capital. A maior parte dos negócios da vida real, da economia real, são bootstrapping, né? Esse é o nome que o startupeiro deu. Né? Mas no final das contas é a mesma coisa de ser autofinanciável, né? Perfeito. Ou você pode ir também para linhas que são poucos exploradas no Brasil, que tem dinheiro também, cara. É uma dica boa para você ir, que são incentivos governamentais. Tem muito editais aí que as pessoas que são desse meio de startup acabam perdendo porque não acompanham, mas às vezes até de fundo perdido. Eles colocam dinheiro sem necessidade de você dar, retornar o dinheiro. Tá? Então tem da FAPESP, tem aí de outros órgãos governamentais com o objetivo de apoiar o empreendedorismo, tá? Assim, a única questão que eu coloco também na mesa é que caso você for para Venture Capital, se o governo for, entre aspas, tiver uma participação no negócio por algum motivo, aí já não é muito interessante, né? Então tem que ser realmente no fundo perdido ali, que existem, tá? Vários editais aí que são abertos. Que interessante. Né? Não conheço, exato, não sabia disso. Existe uma boa oportunidade pouco falada aí. Pouco falada. E aí quem que pega muito isso é o pessoal do mundo acadêmico. Eles pegam ali projetos que captam 1 milhão, 2 milhões de reais, né? E fazem projetos que muitas vezes acabam não indo para o mercado porque falta essa visão de mercado, né? Eles fazem bons produtos, mas que muitas vezes não escalam, né? E talvez o empreendedor possa, né, ter olhar para isso com uma oportunidade também de captação. Tá bem interessante. Pedrão, bem interessante. Conta para mim uma coisa. Tem uma outra alternativa que eu não sei em qual nome ela se encaixa. Talvez seja um bootstrapping torpedado, não sei como é que seria. Mas o que você acha da possibilidade de, cara, às vezes empréstimo, banco mesmo, coisa tradicional assim? Eu acho muito arriscado. Eu acho muito arriscado porque a taxa de juros é muito alta. Né? Aí tem algumas opções, né? O pessoal criaram linhas aí isso aí, sabe para quem funciona? Para quem já, por exemplo, um iFood. Então o iFood está ali. Eu vou para uma série mais avançada ou eu faço uma ponte, ou seja, eu pego um tempo maior sem precisar fazer uma captação agora, porque talvez o mercado não seja muito bom para fazer uma captação. O iFood já é um caso muito extremo, mas eu falo de uma startup, né, que já está bem estruturada, né? Já tem receita, já tem ativo. Perfeito. Aí ela vai para essa linha porque geralmente necessita também de alguma segurança do banco. O banco não vai te emprestar dinheiro no estágio que é o seu público aqui, que é o early stage. Entendeu? Tipo, o cara vai apostar no sonho. Banco é um negócio extremamente agressivo.
né? Se você atrasar a parcela ali, meu irmão, Tirar seu carro, sua os casa. juros vai te engolir. É diferente do Venture Capital. O Venture Capital é um modelo de, né, que a gente fala que é investimento de risco, né? Então, se tiver a perda, ele não vai chegar ali e mandar, né, um ofício para sua empresa Ele tá te cobrando. preparado para isso. Ele é feito para isso. Na verdade, ele, né, eu tenho um investidor anjo também. Ele tem que saber que é um negócio dar super certo ou pode dar tudo errado, né? Então, agora, Pedro, eu já estou mais evoluído, né? Que eu acho que não é o caso de vocês, mas se for o caso, aí talvez uma linha dessa funcione. Aí tem o BTG, parece que abriu algo assim também. Tem alguns bancos entrando nessa linha, mas para startups mais maduras, tá? Muito bom, Pedrão, sensacional. Primeiro passo que a gente fez aqui, turma, a gente identificou o problema. Segundo, estudamos o nosso mercado. Terceiro, conhecemos o risco. Quarto passo, encontramos um time, cofundadores, construímos a nossa equipe que vai dar sequência no nosso projeto. Quinto passo, escolhemos a nossa rota. Quero VC, Isso. quero crowdfunding, quero investidor anjo, quero bootstrapping. Escolhemos o que a gente precisa fazer. Agora, a gente chegou na etapa de criar o protótipo. O que você acha? Exatamente. Criar o protótipo, né? Eu acho que um pouco antes disso, que a gente tinha comentado aqui nos bastidores, pessoal, é você entender também duas coisinhas importantes, né, no seu vocabulário aí, valuation, cap table. Boa. Tá? Porque depois que entrou investidor e entrou sócio, se isso aí não estiver bem alinhado, você vai acabar dificultando as próximas rodadas. Certo. Né? Porque assim, vou dar um exemplo para você. Eu captei lá com meu tio, meu investidor anjo é meu tio, dei 50% para ele, da empresa. Você vai captar no fundo, o fundo vai olhar para isso e vai falar, putz, você inviabilizou. Porque o que acontece, tá? Se você tiver na próxima rodada menos de 30% do negócio, você vai ficar se colocando em risco para um negócio que daqui a pouco não é seu? Perfeito. Entendeu? Então, essa que é a visão que você tem que ter. O fundador, ele tem que saber gerenciar cap table, porque cap table é, na verdade, o quanto que ele vai se engajar ou não no negócio. Se ele tiver pouco cap table, ou seja, se ele tiver pouca participação no negócio lá na frente, ele vai acabar ficando desestimulado, porque o ganho dele real ou está no IPO ou está na venda do negócio. E não na receita, ali, eu vou dividir receita. A receita, muitas vezes, o papel dela no começo de um negócio é ser, né, ter um investimento voltar para o negócio, não para ficar pagando bônus, etc., para quem está empreendendo, tá? Então, esse é um ponto de atenção, né, que é você criar bons contratos, saber, né, que a cada rodada você vai perder uma participação no negócio, qual que é a participação ideal para dar para cada sócio, tá? E colocar pessoas que de fato vão contribuir, né, e permanecer contigo por um tempo mínimo aí, né? Porque senão fica aquele sócio que sai e aí te dá um problema ali também. Perfeito. Então essa é uma questão. Aí deu certo isso aí, pessoal, aí vem um protótipo. Por quê, né, que é importante acertar no protótipo? O protótipo, ele é a primeira solução que você vai entregar, né, para o mercado e de fato validar a sua solução, né? Então validar ali o remédio para aquela dor que você identificou lá no problema, né, lá no começo. Perfeito. Tá? Então, um protótipo, se ele tiver, né, mal feito, vamos dizer assim, ele vai te dificultar achar um investidor anjo, né? Então vai atrapalhar a sua rota. Ele vai te dificultar criar modelo de negócio, que é o próximo passo que a gente vai discutir com você. Perfeito. Tá? Então, um protótipo é a validação da ideia que você teve, né, em seguida da identificação do problema, né? Verdade. Então, isso requer tempo também, tá? Então, coloca aí, pelo menos, pela minha experiência, mesmo o KIA, tá? Mesmo o KIA, bota uns 6 meses aí, cara. Porque 100%. vai e volta, você vai, é um aprendizado. A gente acha que o mundo acadêmico é muito longe do mundo do empreendedorismo, mas isso aqui, se você for olhar, tem outros nomes, tá? Mas é praticamente a mesma coisa que a gente faz em pesquisa. Acha o problema, acha a hipótese, valida a hipótese e acha a solução. Interessante, é muito parecido, tá? Muito parecido. Só que eu entrego um paper e aqui no caso eu entrego um produto, né? Perfeito. Mas é algo muito semelhante, se você for olhar na lógica, né? Que praticamente é o que serve para tudo, né? Serve para growth, serve para qualquer outra estrutura, né, que resolve problemas, tá? Então, o protótipo é o que você tem que gastar tempo, porque ou ele vai dar gol ou não gol, né? Então, assim, se não der certo, você vai enterrar tudo que você fez antes. E aí você já perdeu mais de um ano aí, brincando, tá? Então, acertar essa etapa e aí vem, né, achar um time
que seja bom de engenharia, né? Porque a IA hoje faz muita coisa, mas tem uma limitação. Tem. Né? Então você tem que achar um time que de fato consiga entregar esse protótipo bem feito. Massa, muito interessante. E é legal também pensar no protótipo como aquele... É a solução, né, no final das contas. Exato. Então, já tem vários passos que a gente está conversando aqui Aham. que possivelmente você está com vontade de criar a sua solução, né? Só que você está focado no problema. Mas é Aham. proposital mesmo. Sim, Tem que sim. ficar focado no problema para você entender qual que é a melhor solução aqui. Exato. E, Pedrão, tem uma galera que defende a concepção de que protótipo já é vendável. Você já consegue, em vez de... O que é a diferença, né? Do que eu já li, já conversei com algumas pessoas. Em vez de eu pegar o meu protótipo, mostrar para o cara e falar assim, esse aqui é um protótipo, por favor, teste, vê o que você acha, eu não vou cobrar nada, etc. Tem gente que já pega e fala assim, cara, tem que pegar o protótipo já cobrando alguma coisa, para validar ou para já começar a ganhar algum dinheiro ou alguma coisa do gênero para estruturar um pouco mais a operação. Você tem uma visão sobre isso? Depende, como é que é a sua análise? Eu acho que essa aí é uma resposta que não tem a resposta correta, tá? Vai depender, né? Porque assim, por exemplo, eu fiz um protótipo de um negócio que vende curso, né? Então o cara já consegue comprar o curso. Ele clica lá, já vai para o meio de pagamento, já processa. Pô, beleza. Aí você já conseguiu validar no protótipo. Perfeito. Agora, por exemplo, eu vou fazer um negócio que envolve IoT, que envolve... Muito complexo, assim. Né, você tem que fazer um sistema que de fato o cliente... Aí eu quero vender lá pro Einstein. Cara, o Einstein não vai pagar protótipo, entendeu? Então, Perfeito. depende muito do perfil do seu cliente. É um cliente que está disposto a pagar um protótipo? Então beleza. Então é uma oportunidade, talvez... Putz, é maravilhoso isso, né? Vale testar, né? Vale tentar. Já validar, né? Ou até mesmo precificação, tudo isso aí. Agora, é um cliente meio xarope, é um cliente, vamos dizer assim, corporativo, um cliente que só coloca, né, vamos dizer assim, ferramentas homologadas, aí, meu, esquece. Aí você vai ter que fazer um investimento maior. Então, isso também tem a ver com a escolha da sua rota. Perfeito. Porque se você escolher uma rota de um negócio que exige mais investimento, você precisar de, né, um capital maior para chegar ao protótipo que de fato o mercado vai aceitar, tá bom? Perfeito, sensacional, Pedrão. Massa. Agora nós temos nosso penúltimo passo aqui, que é definir o seu modelo de negócio. Já deve ter uma pincelada. O que significa modelo de negócios? Modelo de negócio, pessoal, praticamente sim. Você pode olhar pelo Business Model Canvas, né? Mas o que eu vejo como maior ponto de atenção aqui é qual vai ser o modelo que você vai adotar em termos de receita, principalmente. Vai ser uma assinatura, vai ser um marketplace, vai ser venda única, tá? E sempre escolher um, tá? Não fica atirando para todo lado, não. Geralmente o cara começa a atirar para todo lado. Cada modelo requer um time de venda, requer, né, uma tecnologia. Uma maturação, né? Exatamente. E aí, assim, é muito comum as pessoas errarem aí. Porque quem é de negócios, eu acho que uma frasezinha ali, é o marketplace e assinatura. Cara, se você mostra isso para o engenheiro, ele vai falar, putz, isso aqui são dois problemas gigantes. O marketplace é um problema e a assinatura é outro problema, né, em termos de tecnologia. Então, você vai ter que fazer uma escolha, né? E sempre testar essa escolha, se não der certo, aí você de fato muda. Mas não ficar tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Muito né? bom. Então, e outras coisas também que a gente está falando aqui, né? Modelo de negócio, se você for olhar para o Canvas lá, né? Que é uma ferramenta assim que todo mundo conhece, às vezes acha que é né, meio firula isso aí, mas às vezes são coisas que faz apenas você pensar. E quem vai ser seu parceiro? Né? Quem que vai ser... A jornada de preenchimento do Business Model Canva, ela é incrível. O resultado final, ele é legal, simples, mas cara, a jornada é muito boa. Exatamente. Vale a pena, para quem está começando, pensar naqueles pontos. Quem vai ser seu parceiro? Quem que vai ser, né, qual vai ser o seu canal? Se vai ser um atendimento físico, online? Qual que vai ser a sua receita? Qual que vai ser também os seus custos? Né? Quais serão os seus custos? Porque isso aí vai te ajudar a chegar no mercado mais maduro. Né? Porque o que eu já ouvi de empreendedor, quando eu pergunto para ele, como é que você ganha dinheiro? Aí o cara dá uma enrolada assim, eu falo, isso aí tá cru. Isso aí tá cru, né? Porque é uma coisa que, e ainda mais falando do Brasil, né? A gente tá falando de Brasil, o brasileiro parece que tem uma coisa com dinheiro assim, né? Mas tem que falar, cara, eu ganho dinheiro assim, ó. Entendeu? Parece que a pessoa quer agradar. Não, tem que ser claro, eu ganho dinheiro assim. Entendeu? E aí
né, o seu cliente entende. Se ele não gostar, um gostou. Aí se ninguém gostar, você muda, né? Mas às vezes é bom deixar claro, ao invés de ficar, não, para você eu faço de um jeito, para o outro eu faço de outro. Não, isso vai te dar confusão, vai te gerar escalabilidade. Perfeito. Né? Então, faça um estudo, defina e aposte nele. Muito massa. Eu adorei a sua dica de apostar nele. E sabe uma questão que eu acho que é muito interessante também? Às vezes, o modelo de negócios, o método de pagamento e tudo mais que você vai fazer, em algum momento ele talvez mude. Porque você vai ter que, enfim, não deu certo aquilo ou alguma coisa do gênero. Mas, cara, eu já vi pessoas muito boas como você, Pedrão, falando, cara, que se você não escolhe um para testar durante um tempo relevante, para o seu time de vendas ficar bom em vender aquilo, entender como vende daquele jeito, para você analisar como é que é a sua situação financeira, tá dando certo, tá fechando no verde, você tá ficando no prejuízo. Cara, quando você consegue ter essa análise dessas coisas, você maturou realmente aquele método, aquele modelo de negócio seu, beleza, é muito rico isso. E aí, cara, você precisa dar uma chance. Exato. Aquilo lá não é um negócio que matura de uma hora para outra, né? E eu acho que eu tava tendo essa discussão hoje lá numa instituição que eu trabalho, né? Tudo na vida precisa de maturidade. Legal. A vida é um ciclo, né? E isso aí serve para tudo, para carreira, né? Então, às vezes a pessoa tem, igual esse rapazinho, né? 14 anos quer empreender. Tá bom, nenhum preconceito. Eu tava comentando com ele aqui que tinha uma pessoa que me falou ontem que queria empreender com 14 anos. Eu não tenho nenhum ponto crítico a isso. Assim. Ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Mas o que eu acho que é importante? Com a maturidade, você consegue ter mais insights. Né? Isso aí serve para qualquer coisa. Para relacionamento, serve para negócio, serve para qualquer etapa da sua vida, inclusive carreira. Né? E aí, o modelo de negócio não escapa disso. Né? Você precisa de um tempo para olhar se aquele modelo funciona ou não funciona, né? E, consequentemente, escolher o melhor formato para o seu negócio. Tá? Então, isso aí vai também de 6 meses a 1 ano aí de ajustes finos. Perfeito. Tá bom? Cara, Pedrão, eu tenho uma impressão, e eu quero ver se você tem dados sobre isso ou se você também tem essa impressão. Dá para falar que a maioria, ou pelo menos uma parte muito relevante das startups começam validando um modelo de negócios e acabam pivotando isso? Ou você acha que não é a maioria? Menor parte? O que é a sua análise sobre? Eu acredito que sim, né? Porque o modelo de negócio é uma coisa que envolve, se você for olhar num aspecto mais profundo, assim, o comportamento do usuário. Né? E o comportamento do usuário é uma coisa difícil de prever. Tá? Por isso que o protótipo ajuda até a validar. Porque às vezes o seu usuário na pesquisa, ele fala, não, eu compraria, mas aí na hora que ele vê lá o protótipo, na hora de tirar da carteira, veja bem, né? não é assim e tal. Então tem essa questão do usuário muitas vezes não refletir o que ele é quando ele está sendo pesquisado. Né? E aí você pode olhar, fazer benchmark, né? Como é que o mercado faz, porque também é ruim fazer seu diferentão. Entendeu? Tipo, se todo mundo cobra no formato, por exemplo, restaurante, todo mundo cobra o prato. Aí você faz assinatura. Mensalidade. Será que vai dar certo? Às vezes pode funcionar, tá, pessoal? Você gosta, boa ideia. Né? Uma ideia para você, fazer um restaurante por assinatura, né? Você paga todo dia lá e vai comer todo dia, pode ser. Mas a grande jogada, né, que eu penso aqui para você, eu acho que eu vou empreender nisso aí. Né? Adoro restaurante. Muito bom, já teve uma ideia. O que eu acho que vale a pena você pensar, né, voltando aqui para a conversa, qual que é, de fato, o modelo que você consegue resolver, tecnicamente falando também. Porque às vezes a pessoa fica... Isso é muito bom, cara. Fica travado nessa parte aí. Tecnicamente. Entendeu? Eu quero fazer um marketplace. Putz, eu tenho condições de fazer um marketplace? Né? Porque o marketplace também não envolve só o sisteminha ali. Não, envolve também você ter pessoas que vão vender nesse jogo, né? Perfeito. E aí eu acho que o melhor exemplo disso aí, cara, tem um colega lá da FEA, né, que é o Gympass. O Gympass começou no modelo, que era um modelo de pagamento que era tipo um cupom, que você conseguia usar a academia com preço mais barato, B2C, até que eles tiveram uma conversa com o executivo, e o executivo falou, cara, por que vocês não oferecem isso aí para a empresa? Caraca, eu não sabia que tinha sido essa história, que pivotou. Legal. Exatamente. Pivotou totalmente, mudou totalmente o público, o público e o modelo de negócio, por conta de uma conversa que ele teve mostrando um protótipo para um cliente. É isso. Vai mudar muito cliente. Possivelmente, né? Vai mudar. Eu acho que essa disposição para mudar também é algo extremamente necessário, né? Para quem vai empreender. Mas também não ser, tipo assim,
desculpa do tipo assim aqui, mas não ser o cara que toda hora, né, acorda com uma ideia, porque aí ninguém te aguenta, cara. Você tem que ter paciência, né? Você tem que parar um pouco, porque senão cada hora mais só. Imagina, você é podcast, daqui a pouco você estava abrindo um restaurante de sushi aqui, cara, aí não dá certo, né? Então, tem que ter um pouco de foco, né? Senão... E isso acontece muito, né? O empreendedor tem essa coisa de ser muito energético, às vezes vai para uma linha, vai para outra, acorda com dor de barriga, já muda, e aí as coisas não têm a maturidade que o mercado espera. De verdade. O mercado não é tão rápido como vocês acham. Não é. Pedrão, vamos matar aqui nosso último passo. A gente fez todo esse processo e agora a gente vem para um momento de inserção no ecossistema certo. Logo depois que a gente fez o protótipo, definiu o nosso modelo de negócios, a sua dica final é se insira no ecossistema correto. Assim, né, eu conheço bastante esse mundo aqui, né, o Brasil, quando eu falo mundo, e a gente sabe que tem regiões que são mais carentes, regiões que são mais prósperas, né, em termos de ecossistema. Tá, quando eu falar ecossistema, pessoal, é mão de obra, é faculdade, tá? Por exemplo, por que na época que eu comecei a empreender, as startups vinham da onde? Ou era do Rio de Janeiro, porque no Rio tem o IME, né, que é muito forte, tem a PUC-Rio, que é muito forte, e depois começou a vir para São José dos Campos, por causa do ITA. E aí saiu Olha, que interessante. Realmente faz muito sentido, né? Exato. E eu sinto que, pelo que eu já estudei nos Estados Unidos, acontece a mesma coisa, os polos universitários. Exatamente. Aí foi pro ITA, né, numa segunda camada, aí veio o Lehman, que entrou nisso para apoiar a Fundação Estudar, né, que apoiou muita gente que virou empreendedor. Ou seja, olha só, uma fundação apoiando talentos, né? Aí depois veio São Paulo com a Poli e com a FEA, né? E depois INSPER também, né, que tem... Agora tem outros polos surgindo aí, o Einstein... Tá mais democrático o agora, INTERD, né, tem também a SPM. Então, o empreendedorismo, ele cresceu muito, mas ele não cresce de maneira democrática. Legal. Então, você vai perceber que se você for uma região mais, né, vamos dizer assim, norte, nordeste, você vai encontrar alguns polos. Recife, ok, tem um polo grande, mas se você for para Tocantins, eu não sei opinar porque eu nunca fui para lá, mas provavelmente não é um lugar que vai te dar um suporte como São Paulo, Santa Catarina e Recife vão te dar. Então você quer empreender, né, se você estiver em outra região no Brasil aqui, que é menos próspera no sentido de empreendedorismo, né, startup, você tem que sair daí. Infelizmente é uma fase que para dar certo você tem que estar dentro de um lugar que vai te dar acesso a investidor, que vai te dar acesso a talentos, que vai te dar acesso a cliente, né? Eu vou fazer um negócio B2B, aí eu moro lá na Casa do Chapéu. Cara, como é que você vai vender isso aí? É difícil demais, cara. Então, assim, é algo que não é irrelevante, tá? Porque... A gente achou que com o mundo digital isso tinha acabado, mas eu concordo com você, não acabou. É olho no olho, né? Muitas coisas ainda dependem do café, né? Depende de um acesso que o mundo digital é menos forte, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Então, é um ponto de atenção, sim, tá? E aí, consequentemente, é uma escolha que vai impactar a sua vida. Por isso que a gente volta ali, né? Que é a escolha. A escolha. A escolha. Da rota, né? Empreendedorismo é uma escolha que vai te impactar em vários pontos aí, né? Então, por isso que não pode ser uma escolha aleatória, né? Tem que ser, de fato, bem pensada. Pedrão, sensacional. Matamos aqui os 8 passos, cara. Quero te agradecer mais uma vez aqui agora no fim desse episódio. E eu queria te pedir para você pegar esse quadrinho do Egito, busquei ele por hierógrafo aqui, cara. Exato, um papiro. Para ver, exatamente, para ver se você consegue fazer um resumo pro pessoal. Pode pedir ajuda para mim se precisar, não precisa ficar com medo, porque já virou piada aqui dentro desse podcast. Manda ver, cara, por favor. Primeiramente, eu desejo sorte para você também. A vida tem um negócio que a gente colocou como 8 pontos, mas é o ponto da sorte. O que é a sorte? É você conhecer as pessoas certas, né, ter fé também no sentido de acreditar em você e acreditar no seu negócio. Boa. Tá? Então isso aí, pessoal, é uma coisa que vai além de qualquer ponto que eu citei aqui. Né? Então, identificar o problema, né? Então é um ponto chato de fazer, né, que muitas vezes a gente acaba desistindo do problema, quando a gente faz um estudo mais aprofundado de mercado, por exemplo. Conhecer os riscos, né? Então, assim, pensa muito bem, tá? Empreender não é uma atividade que vai te dar, muitas vezes, um retorno de curto prazo. E aí você tem que saber se você está pronto para isso, tá? E aí, não é olhar só para você, é olhar para sua família, né? Olhar para a sua situação,
né? Se você for uma pessoa que é menos favorecida, talvez empreender não seja a melhor escolha para o início. Faz uma carreira, Nesse momento, né? entendeu? Faz uma carreira, vai para o mercado, conhece um pouco mais do mundo, e aí quando você tiver uma fase um pouco mais madura, você vai lá, né, com uma condição melhor financeira e empreende, tá? Ah, Pedro, mas eu sou mais carente, eu não posso empreender? Não é isso. Só que, consequentemente, muitas vezes você pode ter um risco maior do que uma pessoa que tem um suporte, tá? Então esse é um ponto de atenção bem crítico. Legal. Encontrar um time é você estar exposto ao mercado e ao ecossistema, né? Ah, Pedro, eu não tenho chance de estudar na USP. Cara, vai frequentar o evento lá, né? As portas estão sempre abertas. E aí, pessoal, vem um negócio do que, de fato, o empreendedor precisa ser, cara de pau. Ele tem que estar disposto a sair do sofá também, tá? Sim. Se ele achar que as coisas vão resolver ali no sofá, esquece. Então é ir pra rua, né? Conhecer as pessoas, isso vai te fazer diferença. Perfeito. Depois, escolher sua rota, né? Você vai querer ajuda de investidor, saber também os contrapontos disso, criar um protótipo, definir bem um modelo de negócio, né? E por fim, né, tá dentro dessa comunidade, que é uma comunidade muito ímpar também. Eu acho que, independentemente se der certo ou não um negócio, você vai aprender muito nessa jornada. Vai né? muito. E aí eu espero poder contribuir com vocês aí, contigo também. Sensacional, Pedrão, muito obrigado. Quer, cara, isso aí. passar alguma rede sua, algum tipo de contato específico, É, alguma eu acho indicação? que a Manda rede ver. que eu uso mais é o LinkedIn, né? Se vocês quiserem me acessar lá, eu sempre respondo. E vai ser um prazer ajudar vocês também nessa jornada aí, tá bom? Massa demais. Turma, espero que vocês tenham curtido esse episódio. 8 passos assim, estruturados para que vocês consigam implementar aí. Pedrão terminou de um jeito sensacional, mencionando que mesmo que o negócio não dê frutos, porque a probabilidade, inclusive, está contra a gente, ele vai trazer frutos internos seus. É raro o cara que consegue de primeira acertar, né? Exatamente. Mas o cara que tenta de terceira, quarta, quinta, aumenta muito a probabilidade dele Não tentar. desista de você. Perfeito, exatamente, cara. Gente, um abraço, até terça que vem, tamo junto.